Deus, glória a Deus. Vamos lá dizer duas vezes o título da nossa lição. Vamos lá. Jó e a realidade de Satanás. Outra vez. Jó e a realidade de Satanás. O nosso texto áureo é o versículo 6 do capítulo de número 1 e, inclusive, é o primeiro texto da nossa leitura bíblica. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Este é o nosso texto áureo. A nossa verdade prática diz, segundo as Escrituras, Satanás é um ser real, portador de personalidade, e só o venceremos com as armas espirituais. Observe no nosso texto áureo que, quando os anjos vieram se apresentar perante o Senhor, veio o metido Satanás. Satanás é metido. Pessoas metidas se parecem com o diabo. Satanás é metido. Pessoas metidas se parecem com o diabo. Vamos ter cuidado para não sermos pessoas metidas. Você já viu alguém dizer assim? Ai, que coisa, o fulano não é um metido. É um metida, é uma metida aquela mulher. Você já viu essa expressão? Isso nos torna parecidos com o diabo. Satanás é metido. Ele se mete em tudo que é coisa. Nós temos que ter esse cuidado para não parecer com o diabo. A leitura então, Jó, capítulo 1, versículos 6 a 12 e capítulo 2, 4 e 5. Diz assim a palavra do Senhor: e vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto e temente a Deus e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde, a palavra debalde é em vão? Porventura não o cercastes tu de bens a ele, e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoastes, e o seu gado está aumentando na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão e toca-lhes os ossos na carne, e verás se não blasfema de ti na tua face. Quantos podem dizer amém? Pai, obrigado pela leitura da tua palavra, obrigado pela lição que vamos estudar hoje. Hoje, somente hoje, vamos estar focados no teu inimigo e nosso. Por isso, mais uma vez, eu te peço reforço no mundo espiritual. Tu sabes que nunca será fácil falar do diabo. É muito melhor falar de ti. É muito melhor falar do teu filho Jesus. Mas nós precisamos falar do diabo. Ajuda-nos, Pai, a fazer isto com a tua graça, com a tua sabedoria, na unção do teu Espírito Santo, para que, acima de tudo, sejamos bíblicos, tão somente bíblicos. É o nosso desejo, te agradecendo por todos que aqui estão presentes e também por aqueles que, através da internet, do Facebook, do YouTube, estão ao vivo
com a gente. Obrigado, Senhor, porque Tu és bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Amém. Muito obrigado, irmãos, aqui no templo. Irmãs, sentem-se, por favor. Então, vamos estudar esta lição importante. Jó e a realidade de Satanás. Interessante que nós vamos ver aqui no início do livro a figura de Satanás, e a partir do capítulo 3 até o final ele vai desaparecer de cena. Nós não vamos mais ler, falar sobre ele, porque ele aparece no começo da narrativa, e ele tem nesse momento um papel importante, porque é através do, aspas, desafio que o diabo faz a Deus acerca de Jó, que a narrativa vai se dar durante os 42 capítulos, tá? Então, é importante nós estarmos atentos a isso, e vamos então procurar extrair aqui o que a gente precisa saber com base nessa lição sobre Satanás. Uma coisa importante que eu já no começo lembrar, e é triste lembrar disso, mas é importante, é que o diabo pode interferir na existência humana, na vida humana. O diabo pode interferir na vida humana. O que ele precisa para isso? Ele precisa de legalidade, ele precisa de brechas, ele precisa que nós abramos portas para que ele possa interferir na nossa vida. Paulo escreveu: não deis lugar ao diabo. Paulo escreveu: não deis lugar ao diabo. A Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus, o maligno não lhe toca. Então nós podemos tranquilamente vencer o diabo. Agora, se tiver legalidade na nossa vida, se tiver brecha na nossa vida, onde Satanás por ali pode entrar, bom, aí nós corremos riscos de Satanás interferir na nossa existência. E como a gente vai ver daqui um pouquinho, o que ele traz? Ele traz sofrimento, ele traz dor, ele traz acusação, entre outras coisas que nós vamos ver na nossa lição. Mas o que é importante? Eu penso que a essência da lição de hoje é que, ao estudar Satanás, nós não vamos estar supervalorizando ele. Não, ele não é maior do que Deus, ele não é igual a Deus, e ele é muito, mas muito, muito, muito inferior ao nosso Deus. E ele não tem poder, então, de exercer funções autônomas. Deus é que estabelece os limites que Satanás pode atuar. Portanto, essa compreensão, esse entendimento é um alento para nós, e a gente vai, sem ignorar a sua ação, a gente vai ter vitória sobre ele. E é neste texto que eu quero abrir a nossa lição de hoje, convidar você para abrir Tiago, capítulo de número 4, versículo de número 7. Veja, o texto não fala primeiro de Satanás. O texto fala primeiro de Deus. Se a nossa ação positiva em relação a Deus for praticada, a segunda ação vai ser uma consequência que vai nos trazer vitória. Então, Tiago 4:7 diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Olha que coisa boa,
Se o Espírito Santo mora em nós, se Jesus Cristo mora em nós, se nós somos morada de Deus, nós podemos e devemos oferecer resistência ao diabo. Qual a melhor maneira de vencer o diabo e de manter ele longe de nós? Sujeitando-se a Deus. Sujeitar-se a Deus é obedecer a sua palavra, estar em harmonia com a palavra de Deus, porque fazendo isso, ele não terá êxito nem contra a nossa vida, nem contra a nossa família. Glorificado seja o nome do Senhor por esta verdade. Muito bem, a nossa lição não é extensa, ela tem 3 pontos principais, nós vamos chamar, como sempre, de tópicos, né? 3 tópicos principais. O primeiro, o livro de Jó e a natureza de Satanás. O segundo, o livro de Jó e as obras de Satanás. E por último, o livro de Jó e o ocaso de Satanás. Ou seja, aquilo que nós podemos fazer contra ele e o seu destino que já está determinado. Satanás tem um futuro terrível. É por isso que ele não gosta de falar com a gente sobre o futuro. Ele gosta muito de passado. O passado dele já foi glorioso. Então ele gosta de ficar lidando, revirando o nosso passado. Mas o nosso passado está resolvido em Cristo Jesus. E agora nós podemos pensar no futuro, e quem tem Jesus, quando pensa no futuro, se enche de esperança, porque o nosso futuro é glorioso, maravilhoso, majestoso. Aleluia. Vamos ao ponto de número 1 e vamos estudar sobre a natureza de Satanás. Uma vantagem que o diabo tem em relação a nós, irmãos, é que ele é espírito. É uma vantagem que ele tem, porque ele atua na dimensão espiritual. E uma característica do mundo espiritual, que é real, né, muito mais real do que o mundo físico e material, é que o mundo espiritual é invisível. Nós não vemos com olhos naturais. Os nossos olhos naturais contemplam o que está diante de nós. Mas a gente não tem domínio, controle sobre o mundo espiritual. E Satanás se beneficia desta vantagem. Ele e a sua prole, os seus seguidores, né, que nós chamamos de espíritos imundos, de demônios, né, de anjos caídos, que eram de Deus, se rebelaram contra Deus como ele e se tornaram então inimigos de Deus. Então Satanás tem essa vantagem porque ele habita na dimensão espiritual, um mundo onde nós não exercemos domínio, controle, no sentido de visão, né? Então essa é sem dúvida uma vantagem. Ele encontra-se na mesma categoria dos anjos, até porque antes de virar diabo, ele era um anjo do lado de Deus. Inclusive Deus fez este anjo, que acabou se transformando em Satanás, ele fez um anjo com autoridade, com privilégios. Ele era um querubim, e hierarquicamente isso é mais do que ser um anjo. Ele tinha mais autoridade do que um anjo, ele era um querubim, ele era um querubim ungido, e a Bíblia vai dizer uma coisa extraordinária sobre Satanás, antes de ser Satanás. Ele era sinete de perfeição. Sinete de perfeição. E ele era rodeado de uma glória, né, de uma luz, de uma glória muito intensa. Mas ele não se satisfez com isso.
ele não se satisfez com a posição que Deus tinha feito ele. Ele quis ser mais. Ele quis ser Deus. A insatisfação nos torna parecidos com o diabo. E por causa dessa insatisfação de não ser contente da forma que Deus fez ele e querer ser mais, ele se deixou tomar pelo seu orgulho e aí cometeu o pecado da rebelião. E aí, a partir desse momento, ele foi condenado numa sentença só e perdeu a sua condição diante de Deus e passou a ser, então, Satanás. O que faz com que nós tenhamos sérios problemas, porque ele incomoda uma barbaridade. Então, primeiramente, ele é um ser espiritual, assim como são os anjos, e é isso que explica a sua capacidade de mobilidade. Deus disse: ô Satanás, de onde vens? Ele disse: de andar e passear pela terra. Então ele tem uma capacidade de mobilidade que nós, seres espirituais, mas também físicos, não temos. Lei da física é que nós não podemos estar em vários lugares ao mesmo tempo. Fisicamente nós estamos aqui, nesse momento nós não estamos na nossa casa, nós não estamos andando pela rua, nós estamos aqui. Isso é lei da física. Estamos presos a esta lei da física. Satanás não tem corpo físico. Os demônios não têm corpo físico, são seres espirituais. Então eles têm uma capacidade de mobilidade diferente de nós. Não deixa a inveja vir no teu coração, porque daqui um pouquinho nós vamos ser assim também. Viu? Fica tranquilo que nós vamos ter essa capacidade aí de mobilidade, porque nós estamos indo para o mundo espiritual. Nós vamos deixar esse físico que vai virar pó, mas a gente vai receber um novo corpo, e uma das características desse novo corpo é que não estará limitado às leis da física, às leis da matéria. Ele também é, olha que importante, ele é um ser criado, tá? Ele é um ser criado. Tudo que tem começo não é eterno. Tudo que tem começo não é eterno. Se vocês entenderam, respondam: nossa alma é eterna? Se você entendeu o que eu acabei de afirmar, eu pergunto: nossa alma é eterna? Cuidado, eu tenho ouvido, essa semana ainda eu ouvi que a nossa alma é eterna. Não é. A nossa alma tem uma origem, um começo. Tá? A partir do momento que nós começamos, nós já não somos mais eternos. O que é eterno? Eterno não tem começo e não tem, isso é eterno. Tá? Então, o que pode acontecer? Pode acontecer que Satanás, assim como a nossa alma, são seres, entidades imortais. Satanás não morre, os demônios não morrem, a nossa alma, o nosso espírito, também não morre. O que morre? A matéria, o nosso corpo físico. Tá? Então, o fato de sermos, nós somos criaturas de Deus, nós temos uma parte material sujeita à morte. Então, ele é um ser criado, ele não é autoexistente. O nosso Deus começou a existir a partir de quando? A resposta é a partir de nunca. Porque ele não começou a existir. Ele é eterno. O que significa isso? Não tem começo. Ele sempre existiu. Deus não tem começo. E porque ele não tem começo, ele também não tem fim. E porque ele não tem começo e não tem fim, ele é eterno, eterno, tá? Então, Satanás não é autoexistente. Deus sempre existiu. Ele é autoexistente, ele não tem começo. Infelizmente, algumas seitas, como as Testemunhas de Jeová e os Adventistas do Sétimo Dia,
tem problema com isso, porque quando lê em João capítulo 1, por exemplo, versículo 1, fala da encarnação de Cristo. Mas ele sempre existiu, ele é Deus, ele é Deus. Jesus não passou a existir a partir do momento que ele foi gerado no ventre de Maria, não. Ali foi a forma humana. Maria é mãe de Jesus, ela não é mãe do Cristo. Jesus homem, Jesus Salvador, ela não é mãe do Deus vivo, Deus encarnado. Ela é mãe só do homem, a carne, a matéria. Mas a divindade de Jesus sempre existiu. Então, o versículo 14 de João 1 diz: o verbo se tornou carne. Então, a encarnação de Cristo não determina que a partir dali ele passa a viver, passa a existir. Não, não. Vamos ter cuidado com isso. Infelizmente, as testemunhas de Jeová fazem uma confusão e o pior é que eles são muito mais ávidos em espalhar essa mentira do que nós espalharmos a verdade. Infelizmente, temos que reconhecer isso. Muito bem, ele é uma criatura, ele não é o Criador. Ele pode fazer muitas coisas, mas ele está longe, muito longe de poder fazer tudo, certo? Muito longe mesmo. O diabo é uma criatura limitada. Vamos dizer, o diabo é uma criatura limitada. Vamos dizer outra vez? Subponto 3, aqui eu quero parar um pouquinho mais. Subponto 3. Ele é um ser dotado de personalidade. O diabo é uma pessoa. Diferente de nós, porque ele é uma pessoa espiritual. Mas ele é uma pessoa. O Espírito Santo é assim. O Espírito Santo não tem corpo físico. O Espírito Santo é espírito, como diz o seu nome. Mas ele é uma pessoa. Ele tem personalidade. E Satanás, o diabo, também tem uma personalidade. E essa personalidade é refletida pelos seus nomes, porque os nomes de Satanás na Bíblia também revelam a sua natureza, o seu caráter, a sua filosofia. Lá no final eu vou falar um pouquinho mais sobre isto. Ele é inimigo, ele é acusador, ele é adversário, ele é enganador, ele é o pai da mentira. A sua filosofia é viva sem fronteiras. A filosofia do reino das trevas é viva sem regras, odeie as regras. É por isso que todo mundo que ama o símbolo aquele do A, ao contrário, dentro de um círculo, o símbolo da anarquia, toda pessoa que compactua com esse símbolo e com essa filosofia tem demônio. Porque o diabo é o pai da anarquia. Ele é a fonte da anarquia. Ele detesta regras. Odeia regras. Ele é um desregrado. Ele é o iníquo. Então ele diz o seguinte: faça tudo que te dá prazer. Quem é que não gosta de ouvir isso? Quem vive na carnalidade, vive longe de Deus, longe da Bíblia, é tudo que quer ouvir. Faça tudo que te dá prazer. É a filosofia de Satanás. E o pior de todos, a pior pregação do diabo, e infelizmente entrou dentro da igreja. Qual é a pior pregação do diabo que está dentro, está nos púlpitos das igrejas evangélicas? Sabe qual é? Você é um Deus. Você é um Deus. E quando uma pessoa acredita que ela é um Deus, automaticamente ela vai ficar longe de sentir na necessidade de Deus. Para que eu quero Deus se eu sou um? Então o que o diabo está dizendo toda hora? Você pode tudo, 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 porque você é um Deus. E se eu sou um Deus, então eu não preciso de Deus.
Ainda mais se for um Deus que nasceu numa estrebaria, que viveu uma vida pobretona, foi crucificado lá que nem um marginal numa cruz. Por que você quer um Deus desse? Aí esse homem cheio de si mesmo, acreditando que é um Deus, zomba de Jesus, zomba do Evangelho. E Satanás vai rindo, 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 porque ele sabe que um dia essa pessoa que zombou de Jesus, se achando um Deus, vai se dar de cara com Jesus. Tarde demais. E antes de ir para o lago de fogo, vai ter que fazer duas coisas. Primeiro, vai ter que ajoelhar. Segundo, vai ter que confessar que ele não é Deus, que Deus é Jesus Cristo. Para a glória de Deus, Pai. Mas nós temos o privilégio de não precisar desse dia para fazer isso, porque a gente confessa hoje que Jesus Cristo é Deus, e eu já me ajoelhei hoje e disse: Jesus, Tu és o meu Deus, o único Deus Salvador, aleluia. Você já fez isso hoje também, aleluia. Dobre o seu joelho na presença de Deus e diga que Jesus é o Senhor. O Senhor da sua vida, o Senhor da sua casa, o Senhor dos seus negócios, o Senhor de tudo. Louvado seja o nome de Jesus. Bom é se ajoelhar na presença de Jesus. Faça isso hoje. Faça isso hoje. Isso é uma praga que entrou nas igrejas evangélicas, irmãos. Culto sem joelho. Isso é uma praga que entrou nas igrejas evangélicas. Culto sem ajoelhados. As pessoas estão perdendo, eu estou falando de crente, os crentes estão perdendo o costume de se ajoelhar perante Deus. Isso é uma atitude feia, é uma atitude irreverente. Irreverente, é falta de respeito você não se ajoelhar diante de Deus. E o que esta casa é em primeiro lugar? Casa do quê? Ah, pastor, mas eu tenho dor no joelho, eu não posso. Beleza. Deus sabe, mas pode crer que Deus vê muita gente fazendo esforços. Senhor, Tu está vendo que está doendo, mas porque eu te amo, eu vou fazer esse esforço. Aí você fica até que dá para aguentar. Quando não der mais para aguentar, você senta. Porque tem gente que para ajoelhar diante de Jesus tem dor. Agora para pegar uma cera e ajoelhar para passar cera no chão, faz. Caiu um dinheiro no chão, se ajoelha para achar a moeda. Cadê a dor? Opa! Aí não tem dor. Sobe escada, desce escada, vai para cá, vai para lá, caminha para caramba. Agora na hora de ajoelhar, ai pastor, eu tenho dor no joelho, na costinha. Não posso ajoelhar, nem, ai minha cotinha. Ai, quando está subindo escada, e quando está caminhando por aí, e quando se ajoelha para fazer as coisas em casa, e para catar o dinheiro que caiu no chão. Cadê a dor? Deus está vendo, hein? Eu amo um hino que diz: desculpas, desculpa. Vamos à frente. Se você brinca de ser crente, não esqueça que o diabo não brinca de ser diabo. Viu? Se você brinca de ser crente, não esqueça que o diabo não brinca de ser diabo. Então vamos ter cuidado. Ele possui uma capacidade argumentativa, ele argumentou com Deus, né? E se deu mal, graças a Deus. Ele se deu mal, por quê? Porque ele acreditava três coisas. Duvido que um homem consiga amar mais a ti do que a sua família. Duvido que um homem consiga amar mais a ti do que a sua saúde. Duvido que um homem consiga amar mais a ti do que os seus negócios. Era a certeza que Satanás tinha, que não, Jó servia a Deus porque tinha uma família grande e abençoada,
porque tinha uma saúde, ele não pegava nem resfriado, e porque tinha muitos bens, o seu gado ia crescendo, a sua riqueza ia aumentando na terra. Satanás tinha certeza. Deus, as pessoas até te amam, mas duvido que elas não amam a ti depois da família delas, depois dos negócios delas, depois da saúde delas. Satanás. Então vai lá e toca nessas 3 áreas e você vai ver. E o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que Jó não pecou com os seus lábios. Quando ele perdeu família, ele adorou. Quando ele perdeu a saúde, o que ele fez? Adorou. E quando ele perdeu todos os bens, o que ele fez? Adorou. Por quê? Porque ele amava a Deus mais do que tudo. Ele amava a Deus mais do que todos. Ei, você ama a Deus mais do que tudo? Você ama a Deus mais que tudo? Então você vence o diabo. Porque o diabo nem vai querer saber de tocar nessas coisas, porque ele sabe que você ama a Deus mais do que tudo. Jó nos livrou de muita encrenca. É por isso que está escrito que todas as coisas contribuem para o bem de quem? Então venha o que vier, se eu amo a Deus, venha o que vier, veio de Deus, porque de Deus, o Pai das luzes, o Pai das misericórdias, só vem coisa boa. Se você pode, glorifique o nome do Senhor. Agora eu quero fazer uma pergunta muito importante para encerrar esse tópico e ir para o 2. Nós estamos no subponto 3. Satanás conhecia a vida de Jó, sim ou não? Vou repetir a pergunta. Satanás conhecia a vida de Jó, sim ou não? Sim? Sim? Tá, então por favor, para de cair numa falácia. Para de cair numa falácia. Porque tem gente que acredita em profecia, sabe por quê? Pastor, eu não tenho como acreditar em profecia, sabe por quê? Porque o profeta não sabia nada da minha vida. O cara veio lá do norte, lá de Manaus. Primeira vez que ele chega em Vacaria. E ele fala tudo sobre a minha vida. Tem que ser Deus. Pergunto, tem que ser Deus? A profecia tem 3 inspirações. Quais são? Divina, humana e diabólica. Ok? Quem está profetizando, o homem e a mulher que estão profetizando, ela pode não saber nada. Mas se ela está profetizando pelo diabo, eu quero saber o que o diabo não sabe da tua vida. Ele não sabe onde tu mora? Ele não sabe qual é o nome dos teus filhos? O que o diabo não sabe de você? Pouquíssima coisa, porque ele não é onisciente. Mas é muito pouco que ele não sabe sobre a minha vida. Então esse critério de, ai pastor, é de Deus, sabe por quê? Porque a pessoa não conhecia a minha vida. Ei, se esqueceu que o diabo te conhece? Pergunto para vocês, não tem criança na igreja com esse argumento? Faz loucura na igreja só porque pega esse argumento. Não é Deus porque não sabia nada da minha vida. E o diabo? Ei, criançada, vamos crescer? Vamos crescer, criançada, vamos crescer? Na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. O diabo sabe quase tudo sobre nós, irmãos. E quando vem um profetinha por aí, o diabo pode usar ele para falar coisa. Ai, é Deus. Ai, é Deus. Tem que ser Deus, porque ninguém sabia disso. E o diabo, caiu, peguei o bobo na casca do ovo. Ei, ele já te pegou nessa, né? Já, né? Já. Não tem problema. Vamos fechar os olhinhos? Fecha os olhinhos, fecha. Baixa a cabecinha. Levanta a mãozinha direita para o céu e diz depois de mim, Papai do céu, eu quero te pedir perdão, porque eu já caí nesse argumento falso, esse sofisma. Eu achava que só porque quem estava profetizando não sabia nada da minha vida,
que só por isso tinha que ser o Senhor. Eu não trabalhei com a hipótese verdadeira de que poderia ser uma profecia diabólica para tirar minha paz, para mexer nas finanças, para mudar meu futuro. E eu fiz o que não devia fazer, desobedecendo a tua palavra. Em nome de Jesus, me perdoa. Mas me perdoa mesmo, Deus. E daqui para frente, eu vou oferecer um pouquinho mais de resistência ao diabo. Amém? Teu pastor acredita em profecia, viu? Eu acredito em profecia. Mas eu julgo todas. Examinai tudo. Julgai todas as profecias. Qual é a profecia que eu não posso julgar? A maior profecia, a mais importante, que não vai levar ninguém para o mato. Essa aqui. Não é essa, veio de alguém, vou julgar todas. E vou examinar tudo. Com esse critério. Mas o fulano não sabe de nada sobre isso. O bicho velho sabe. O bicho velho sabe o dia que eu casei, com quem eu casei, quantos filhos eu tenho, qual é o nome deles, onde é que eles estão, onde é que eles trabalham, o que eles fazem, o que eles não fazem. Sabe até mais do que eu. Quantos receberam perdão de Deus, pode dar um glória a Jesus? Eu sei que a gente fica tistinho. A verdade deixa nós assim, tistinho, né? Quando a gente leva uma sovadinha, a gente fica tistinho assim. Eu me lembro, depois das varadas da mãe, eu ficava tão triste, mas no outro dia, era só alegria. O que ela mandasse eu fazia. Só alegria. Eita, coisa boa. Ponto 2 na nossa lição. Glória. Sim, por favor. Eu não quero ir para o ponto 2 sem ler 2 textos. 2 Coríntios 2:11. 2 Coríntios 2:11. Por que a gente tem que ter muito cuidado com o diabo? Olha que versículo pequenininho, mas de uma mensagem grandiosa. Responda olhando para a Bíblia, sim ou não? Responda olhando para a Bíblia, sim ou não? Não? Está aí na nossa frente, está na sua frente, está na minha frente. Nós não ignoramos os seus, sabe o que era? Diz, é sagacidade, é uma inteligência para o mal, ele é perspicaz, ele é sagaz, ele é astuto, ele usa o conhecimento que ele tem para fazer o mal. E o que a gente não pode? A gente não pode ignorar isso. Agora Efésios, capítulo 6, verso 11. Efésios, capítulo 6, verso 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes. Firmes contra o quê? As astutas. Satanás é astuto. Ele usa de astúcia, estultícia, ele é sagaz, ele é malandro, ele é manhoso, ele é ardiloso, ele é safado. Se uma pessoa é safada, ela tem demônio. Viu? Cuidado com os safados. Cuidado. Então, Satanás é assim. Fechou.
Agora vamos para o 2. O livro de Jó e as obras de Satanás. Vamos começar esse tópico com João 10. João capítulo 10 e o mesmo versículo. 10. Código fácil de memorizar, né? João 10, 10. Palavras do Senhor Jesus. Você conhece no universo alguém que conheça melhor o diabo do que Jesus? Eu não conheço. Eu não conheço no universo, nem na história do universo, alguém que conheça melhor o diabo do que Jesus. Jesus é o que mais conhece o diabo. O que a Bíblia diz? Que Jesus falou dele e chamou ele de: o ladrão nunca se parecerá com Jesus. O ladrão é ladrão. Agora, o que o ladrão faz? Ele não vem senão para, número 1, roubar. Número 2, número 3. O que Jesus está revelando sobre o caráter de Satanás? O que ele está revelando sobre as obras de Satanás? Que ele é o enganador, ele é o destruidor, ele é o assassino, ele é aquele que tem prazer em fazer o mal. Essa semana eu gostei muito e repostei uma mensagem que eu não vou saber dizer a frase como ela é, mas a ideia central é: já que o diabo não pode transformar o inferno em atrativo, o que ele faz? Ele transforma o caminho para lá em atrativo. Então, Satanás nunca vai vir a você com uma caveira, uns morcegos sem cabeça, viu? Ele sempre vai vir a você com uma bandeja. Ele vai vir com uma bandeja dourada, cheia de manjares, cheia de coisas que saltam aos olhos. É assim que ele vai trabalhar, porque ele é ardiloso, ele é manhoso, ele é astuto, ele é ladrão, ele é destruidor, ele é assassino. Que coisa terrível, que coisa terrível. Vamos ao livro de Jó, capítulo 1, verso 12, e depois capítulo 2, verso 6, nós não temos na nossa leitura bíblica em classe, então eu já vou achando aqui. Jó, capítulo 2, verso 6, e vamos ler também o capítulo de número 1, o verso de número 12. O 1,12 diz assim: E disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Ele saiu da presença do Senhor para fazer o quê? Fazer o que lhe é pertinente. Só que ele teve uma limitação de Deus. Deus disse: olha, toca nessas 3 áreas que tu acusou ele, só não toca na vida dele. A vida tu não vai tirar dele. Então, Deus limitou ele. Capítulo 2, verso 6, e disse o Senhor a Satanás: Eis que ele está na tua mão, poupa, porém, a sua vida. Então, meus irmãos, o diabo só vai poder fazer alguma coisa contra nós se Deus, complete a frase, se Deus, repito o que eu já disse aqui algumas vezes. Uma das coisas que eu mais gosto de dizer quando eu estou evangelizando alguém, quando eu estou falando de Jesus para alguém, é que uma das coisas mais gostosas que eu tenho na minha comunhão com Deus é saber que a minha vida está debaixo da mão dele. O que isso representa para mim? Que nada, absolutamente nada pode me acontecer se Deus não permitir. E se ele permitir, glória pois a ele. E ele tem obrigação de me dar só o bem. Disse Jó:
Porventura Deus nos daria só o bem, não nos daria também o mal? Deus não tem obrigação nenhuma de me dar só o bem. Deus não tem obrigação de nenhuma, porque a mão dele está sobre mim, que ele não possa me provar, que ele não possa permitir tribulações, tragédias. Não. Eu contei na aula, até estou devendo esse vídeo, de um pai que ficou em casa, enquanto a mãe e os filhos foram para outra cidade, porque na cidade deles não tinha Enem. Eles tinham que ir para outra cidade para fazer a prova do Enem, e foram 2 carros. E num dos carros estava a esposa dele e os filhos dele. E no outro carro estavam amigos da mesma cidadezinha se dirigindo. E de repente, no sentido contrário, vem um maluco a 180 por hora fazendo uma ultrapassagem proibida. E bate nos 2 carros que estão indo. E lá se foi a esposa e os filhos dele. Ele recebe a notícia que ele precisava comparecer ao local urgentemente. Não lhe deram detalhes. Quando ele chegou no local e ele viu o estado que ficou o carro que a família dele estava, ele já entendeu. Ele não perde o seu equilíbrio. Ali está um repórter e vai entrevistar ele. E ele diz o seguinte: olha, lamentável que aconteça isso, é tudo que um pai não espera na vida, mas eu sirvo a Deus, minha esposa servia a Deus, meus filhos serviam a Deus. Eles já estão com Ele. Eles não vêm mais a mim, mas agora eu vou ter que me cuidar mais ainda para ir até eles. E Deus é bom. Deus é bom. E Ele sabe o que faz. Assim como eu estou falando para vocês, sem perder o equilíbrio. Esse homem não tem 2 cabeças e nem 3 pernas. Ele é um homem que nem eu. O que ele demonstrou naquela hora? Que ele ama a Deus mais do que tudo e do que todos. Sabe o que ele disse para o repórter? Eu não posso perder Deus. Sem Deus eu não vivo. Sem a minha esposa e meus filhos vai ser muito duro, mas Deus vai estar comigo. E se Ele permitiu que isso acontecesse, é porque Ele vai me dar graça para suportar. Porque o Deus que eu sirvo, Ele dá prova, mas Ele também dá escape. É assim que você serve a Deus? Então, cuidado, estar debaixo da mão de Deus não significa que só vai acontecer coisa boa na nossa vida. Não. Se vier a seca para a vacaria, nós vamos sofrer a seca. Se vier tornado e passar aí e destruir, nós vamos estar no bom. Alguém vai ser atingido. Pode ser fiel quanto for. Nós tivemos irmãos no Brasil contaminados de Covid. Irmãos nossos partiram para a eternidade pela Covid. Pastores nossos partiram. Ah, é porque eles não têm fé. Ah, é porque eles não se cuidaram. Ah, nada disso, gente. Nós estamos aqui nessa vida sujeito a tudo. Agora o nosso coração está em... Venha o que vier, custe o que custar, eu vou adorar. Por quê? Porque a adoração está no meu DNA. Eu sou adorador, eu sou adorador. Ei, está tudo certo, glória a Deus. Está tudo errado, glória a Deus. Vai bem, glória a Deus. Vai mal, glória a Deus. Não tem. Glória seja dada ao nome do Senhor. Agora, é natureza do diabo, é obra dele provocar dor, sofrimento e males ao ser humano. Ele tem prazer em fazer isso. Por quê? Porque ele não consegue atacar o Criador. Então o que ele faz? Ele ataca a criatura, porque ele sabe que ele atinge o coração do Pai.
Ele atinge quando Deus vê a sua imagem, a sua semelhança, que nem eu vi ontem. Teve um momento que eu tive uma angústia, precisei sair de casa e ir até a rótula da 116, porque deu um acidente e eu vi que era um carro de uma tal cor, com um adesivo de política atrás, e eu comecei a ligar para essa pessoa que eu desconfiei que podia ser e não me atendia. Começou a me dar uma agonia, eu disse, amor, eu estou agoniado, eu preciso ir ali na rótula. Quando eu desci, estou indo lá para a rótula, graças a Deus não era, e também não foi assim um acidente na medida que eu imaginei que era um acidente grave, mas não era tão quanto eu imaginei, mas encontrei um ser humano, um homem de uns 35 anos, ajoelhado, com um copo de cerveja, e falando, gritando sozinho. Acho que ele falava de política, eu nem dei bola, mas eu fiquei pensando, Satanás está rindo da cara desse homem, miserável desse ser humano, que tristeza. Todo mundo rindo da cara dele, e ele ajoelhado na calçada, falando alto, com um copo de cerveja na mão. E eu fico imaginando o coração de Deus, porque se eu fiquei triste com a situação daquele homem, você pode imaginar o quanto Deus fica triste de ver um ser humano, um homem forte, um homem grande, ajoelhado no meio da rua com um copo de cerveja, bêbado, falando tudo que era bobagem. Oh, tristeza. O que é isso? Satanás levando as pessoas a esse tipo de situação. Ele também é, subponto 2, ele também é acusador. O diabo é capaz de infligir dor e sofrimento, mas não só isso, ele também acusa. O que ele fez com Jó? Jó te adora, Jó ora, Jó é reto, é íntegro, te teme, ele se desvia do mal, mas isso é em vão? Não, Deus. Ele faz isso porque tu dá família para ele, tu dá riqueza para ele, tu dá saúde para ele. É por isso, Deus. Tira isso aí dele e ele vai blasfemar. E Deus, opa, então tá, vou comprar essa parada. Quero ver então. Quero ver se Jó vai fazer. Vai lá, toca em tudo isso aí que você falou. Só não tira a vida dele. E glórias a Deus pela vida de Jó. Jó não pecou, ele não pecou. Ele foi perdendo assim, irmãos, uma paulada em cima da outra. Não foi assim meses, anos entre um evento e outro, não. O texto mostra que é uma sequência, ele está se recuperando de uma notícia e já está chegando outra. Até que veio a enfermidade nele. Satanás é acusador. Vamos ler Lucas 22, 31 a 32. Olha o que Jesus disse para Pedro. Lucas 22, 31 e 32. Jesus está conversando com Pedro. Disse também o Senhor, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Olha só o atrevimento de Satanás, irmãos. Ele pediu para rodar com Pedro, para fazer uma arruaça na vida de Pedro. Mas, mesmo que Pedro tenha negado, Jesus intercedeu por ele. Eu fico imaginando a mente de Jesus focada em Pedro e Jesus intercedendo, Pai, não deixa o Pedro se suicidar. Não deixa o Pedro fazer bobagem, Senhor. Não deixa, ele é tão... Eu vejo tanto potencial naquele atrapalhado. Ele troca as mãos pelos pés, ele fala quando tem que ficar quieto, ele fica quieto quando ele tem que falar, ele se mete na vida dele, ele toma decisão como se ele fosse Jesus. Mas Jesus intercedia, Pai, me dá uma nova chance, eu quero encontrar o Pedro de novo. Ele vai dar bom, Pai, ele vai dar bom, não deixa o diabo fazer o que o diabo quer fazer. Você pode louvar a Deus porque Jesus intercede por você?
Adore o Senhor, Ele intercede. Sabe por que o diabo não faz o que quer com nós, irmãos? Por causa do Senhor. Não é porque a gente é bom, é inteligente, é forte, é experiente, está 40 anos dentro da igreja. Não! O diabo não faz o que ele gostaria de fazer com nós por causa do Senhor. Jesus está intercedendo por nós, está intercedendo por nós. Glória a Deus. Apocalipse 12, 10. O que o diabo faz? Noite e dia. O que o diabo faz noite e dia, irmãos? Apocalipse 12, 10. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: agora chegada está a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. O Satanás dos infernos. O acusador parece com o diabo, o difamador parece com o diabo, o fofoqueiro parece com o diabo, o invejoso, miserável, já é irmão gêmeo do diabo. Ele também é, para encerrar, tentador. Ele tenta ou não tenta? Primeiro livro das Crônicas, 21. Eu acho interessante esse texto, até porque é no Antigo Testamento. Primeiro livro das Crônicas, capítulo de número 21, verso de número 21. Primeiro livro das Crônicas, capítulo de número 21, eu já chego lá. Verso 1. Olha só. Então Satanás se levantou contra Israel. E olha só. Davi foi tentado. Por que Satanás tentou Davi nessa área aí, irmãos? Porque Davi era o homem segundo o coração de Deus, sim ou não? Mas ele não era bom de Bíblia. Davi não era um estudioso da Bíblia. Ele gostava muito de cantar cantores. Ele gostava muito de tocar tocadores. Mas ele não gostava de estudar a Bíblia. Espero que não se pareça com nenhum dos cantores e dos músicos da nossa igreja. Porque se ele lesse a Bíblia, ele saberia que Deus nunca mandou contar ao povo. Tem uma pergunta que me irrita, é quando um pastor me pergunta: quantos membros tem lá? Dá vontade de dizer: você nunca leu a Bíblia, ô miserável? Da onde que é para contar? Deus não gosta disso, irmãos. Não é para contar. Deus não gosta disso. Por quê, pastor? Porque Ele é soberano. Lá no céu você pergunta para Ele. Desculpa a minha grossura. E aí Satanás incitou Davi. Por quê? Porque Satanás via muito Davi com a harpa, mas não via Davi muito com a Bíblia. Por que Uzá e o Aiô morreram? Por que Uzá e o Aiô morreram? Porque Davi não lia a Bíblia. Ele quis fazer a coisa certa, trazer a arca de volta para Jerusalém. Certo? Errado? Aí ele disse assim: pega carro de boi novo. Certo ou errado? E aí mandou carregar, transportar, pegar na arca. E eles foram fulminados. Deus matou eles por causa da burrice de Davi. Se ele lesse Bíblia, ele saberia o que está escrito sobre como transportar a arca. E aqui eu ficaria mais uns 10 minutos dando exemplo de cabeçada que Davi deu por não ler a Bíblia. Viu, músico? Viu, cantor? Goste do seu instrumento, mas não abra mão da Bíblia. Viu? Não abra mão da Bíblia. E Satanás ensinou a Davi a numerar Israel. Quem lembra quantos morreram por causa dessa bobagem? 70 mil? Vocês têm certeza? Eu estou vendo vocês franzir a testa.
Miriam disse que era para chamar o universitário, mas ele está lá embaixo. Mas ele erra também. Pesquisem quantos morreram por causa dessa brincadeira. Quem que provocou isso? Seu Tanásio. O chifrudo. Ele aproveita da nossa ignorância na Bíblia e mete nós em encrenca. Aí, ó, eita, ó. Maravilha. Isso aí, 70 mil, irmãos. Sabe o que morreu por causa dessa cedida à tentação de Davi? Sabe o que morreu? Vacaria. Estamos perto de 70. Nós não temos 70 mil, mas é perto, né? Em torno de 70 mil. Uma cidade de Vacaria morreu só porque Davi foi tentado pelo diabo a numerar o povo e caiu na tentação. Que desgraça. Ponto 3, irmãos. O ocaso de Satanás. Graças a Deus, Satanás é um caído, é um condenado, e ele não tem nada para oferecer para nós de bom. Porque nós não temos mais nada a ver com o pecado. Estamos mortos para o pecado, amém? Estamos crucificados com Cristo, morremos para o pecado. A única coisa que o diabo tinha para nos oferecer é o pecado. E nós não queremos mais nada com o pecado, então o que vai dar? Vai dar tudo certo. Amém? Então, o diabo não aparece mais a partir do capítulo 3. Ele não é mais mencionado no restante do livro. Por quê? Porque não é propósito de Deus pôr Satanás em evidência. Deus vai evidenciar a sua glória no final do livro. O que Ele pode fazer por uma pessoa que ama Ele sobre todas as coisas. E eu estava pensando hoje de manhã, depois eu vou explorar isso. Deus deu o dobro de amigos para Jó? A gente vai pensar mais para frente sobre isso. Entender que ele não deu 2 esposas para Jó é fácil, né? E eu acho que Jó deve ter dito, graças a Deus. Uma só, Senhor, uma só. Deus não deu 2 esposas, é legal. Mas está escrito que ele deu o dobro de amigos. Eu fiquei encucado com isso. Nós vamos trabalhar isso mais para frente. Para encerrar, então, Jó e o testemunho de Deus. Coisa boa, né? Deus dizer para Satanás que Jó era um homem reto, era um homem sincero, era um homem temente, era um homem que tinha Deus em primeiro lugar na sua vida. Vamos nos colocar de pé para, lá no final, ler a conclusão. Lá no finalzinho está escrito assim na conclusão: o maligno não o tocou como quis, mas apenas da forma que Deus permitiu. Isso nos lembra a afirmação de João: o maligno não nos toca. Por isso, meu irmão, se sujeite a Deus e descanse que Ele vai te livrar do maligno. Ele vai te livrar do maligno, se você se sujeitar a Deus e a sua palavra. Então, para encerrar, o diabo não é páreo para Deus. O diabo não é todo poderoso. O diabo não é onipotente, não é onisciente, não é onipresente. O diabo é uma criatura limitada. Ele só pode fazer o que Deus permite. Portanto, em nome de Jesus, não vamos atribuir ao diabo a nossa carnalidade. O diabo não tem culpa da nossa carnalidade. E quando a gente pecar, não vamos dizer que foi o diabo. Porque o Senhor habita em nós. E quando nós pecar, vamos dizer para o Senhor: Senhor, eu pequei, eu errei, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. E não fique culpando o diabo. Viu? Tem crente que tem esse escape errado. Tudo que ele faz de errado. Pois é, né, pastor? Traí a minha esposa. O senhor sabe que o diabo é sujo, né? Ah, o diabo faz sexo agora. O diabo é sujo, né? Você deita com a mulher dos outros e o diabo é sujo.
Bonito, né? Ei, irmãos, o diabo não faz sexo. Quem fez sexo errado foi a gente. Então não adianta ficar colocando a culpa no diabo. Então a Bíblia diz: meus filhinhos, não pequeis. Mas se alguém pecar, confessa. Confessa, confessa. Por quê? Porque nós temos um advogado. E se a gente chegar diante dele humilhado e dizendo: pequei, fui eu que pequei, me ajuda, Senhor, me ajuda. Eu não quero ser um homem carnal, uma mulher carnal, eu quero ser um homem espiritual. Eu quero vencer o pecado, me dá nojo do pecado, me dá nojo do pecado, me dá ódio do pecado. O Senhor vai te ajudar e nós vamos vencer. Amém? Vamos cantar e vamos para casa bem abençoados. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Deus olha pra dentro de mim, recompõe meu coração com a qualidade que fez de Jó um espelho para gerações. Rico ou pobre ele foi, o que eu preciso ser, coração sincero, homem reto pra não se perder. Jó não blasfemou no dia em que tudo virou cinzas. Eu preciso ser assim, Senhor, me ensina. Toca, Senhor, no meu caráter, me dá o coração de Jó, que não blasfema, que te adora, mesmo que tudo virar pó. Toca, Senhor, no meu caráter, me dá o coração de Jó, em meio ao tudo, em meio ao nada, quero te adorar, Senhor, tu és meu melhor. Aleluia. Aleluia. Te amamos, Senhor. Jó, Aleluia. rico ou pobre ele foi, o que eu preciso ser, coração sincero, homem reto pra não se perder. Jó não blasfemou no dia em que tudo virou cinzas. Eu preciso ser assim, Senhor, me ensina. Vamos orar Toca, cantando. Senhor, Ore cantando. no meu caráter, Toca, Deus. me dá o coração Toca, Deus. de Jó, que não blasfema, que te adora, mesmo se tudo virar pó. Toca, Senhor, no meu caráter, me dá o coração
te adora, mesmo se tudo vira pó. Toca, Senhor, no meu caráter, me dá o coração de Jó. Em meio ao tudo, em meio ao nada, quero te adorar, Senhor, tu és meu melhor. Aleluia. Quero agradecer aos vários irmãos e irmãs aqui de Vacaria, Nova Petrópolis, São Marcos, União da Vitória no Paraná, Palmeira das Missões, Sarandi, São Leopoldo e Porto Alegre que estiveram conosco. E também agradecer aos nossos queridos irmãos e irmãs da AD Vacaria que estiveram aqui no nosso tempo. Desejar a você uma maravilhosa continuação de domingo. Deus te abençoe. 19 horas, um grande culto, não perca, vamos estar juntos mais uma vez.